you did it, yeah, yeah, yeah. Come on, a little bit louder, a little bit louder. You lifted me up. Woo. Yeah. You lifted me up. So my praise will never come down. Go, go. My praise will never come down. I will not be silent on. Come on, sing, I am set free. I am set free. Yeah, yeah, yeah. From every lie told to me. Yeah, yeah, yeah. There is no doubt in mine. This is who I'm meant to be. This is where you did, yeah. You lifted me up. Come on, we believe that today. He lifted us up. Come on. You lifted me up. Yeah, yeah, yeah. You lifted me up. You lifted me up. So my praise will never come down. So my praise will never come down. When I think about how good it's been to me, yeah. See, you have redeemed me from shame to worthy, and you have restored me from broken to beautiful. You have redeemed me from shame to worthy, and you have restored me from broken to beautiful. Come on, you have redeemed from shame to worthy. You have restored from broken. Come on, you have redeemed me from shame to worthy. You have restored me from broken to beautiful. You lifted me up. Woo! Come on, every hand and every voice, sing it out. You lifted me up. Hey, hey, hey. You lifted me up. Oh, you lifted me up. So my praise will never come down. Hey, when I think about all the times you lifted me up. Hey, when I think about the times that you healed me, you saved me. Come on, my praise will. Let's go. When I think about Jesus, what He's done for me. When I think about Jesus, how He lifted me. Hey, when I think about Jesus, when I think about Jesus, how He lifted me. When I think about Jesus. Boa noite, oitava jovem. Queria te convidar a se animar e conosco a adorar o nome do Senhor Jesus. Rompe o pecado e as trevas, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, Senhor de tudo és. Se você pudesse, coloque de pé, bate palma. Ele governa com sua justiça e resplandece sua beleza, o Rei da glória, Senhor de tudo és. Tua graça sem igual, amor igual não há. Tomou o meu lugar.
Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Só graça sem igual. Amor igual não há. Tomou meu lugar. Morreu na minha cruz. Sua vida entregou. Seu sangue me limpou. Jesus, eu canto tudo que fez por mim. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Amém? Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça te derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só o sacrifício de Jesus na cruz pode nos devolver a vida. Você pode cantar isso tão profundo. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a
vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É glorioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Boa noite, Oitava Jovem. Quero te convidar para a gente ter um momento de oração juntos agora. Você está assistindo hoje o nosso culto da sua casa, aí no seu computador, no seu celular. Eu queria te convidar para que você, durante esse momento conosco, concentrasse 100% aqui no nosso culto da Oitava Jovem. Hoje mais cedo eu estava orando e Deus falou comigo algo muito forte. Ele falou assim: Luiz, o mesmo poder meu que atua no culto presencial também atua no culto remoto. O mesmo Jesus que você clama, que você ora, quando você está aqui no templo, na nossa igreja, Ele é o mesmo Jesus quando você está cultuando conosco, com o seu celular na mão ou com a tela do seu computador ligada. E eu queria te fazer um convite para que durante esse momento o seu coração estivesse 100% no nosso culto. Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, onde de um dia para a noite, de um dia para o outro, a gente sai de onda vermelha para onda roxa, entra em lockdown, sai de lockdown, e muitas vezes isso nos abala, isso muda 100% a maneira como nós estamos vivendo. Mas eu queria te convidar a gente colocar o nosso coração naquele que nunca muda essa noite. Eu queria te convidar para que você cultuasse o nosso Deus à distância da sua casa, com o mesmo fervor, com o mesmo clamor que nós cultuamos Ele quando estamos em comunhão na igreja. Porque a situação externa pode estar mudando, ela pode estar complicada, ela pode estar difícil, mas o nosso Jesus, Ele permanece disponível e acessível para todos nós. Então, ainda que você esteja aí no conforto da sua casa, sentado no seu sofá, eu tenho certeza que em algum momento você está se questionando algo. Talvez a sua família está passando por algum problema. Você conhece alguém que está hospitalizado, seja pelo Covid ou outra doença. Eu quero te convidar a gente a clamar como igreja essa noite. Eu quero te convidar a clamar pela sua ansiedade, pela essa incerteza que você vive. E você às vezes não sabe se na segunda-feira você vai ter o sustento financeiro. São tantos motivos que nos levam como igreja a colocar o nosso coração nos pés da cruz essa noite. Porque Jesus, Ele tem um convite para a gente como igreja. Ele nos chama, Ele nos convida nesse momento a espalhar uma esperança que é viva. A única esperança que pode fazer com que a humanidade continue vivendo e acreditando num Deus vivo e poderoso, mesmo num momento de tanta dificuldade igual que nós estamos vivendo. E não é porque você está em casa hoje, não é porque talvez você está impedido de sair na rua, encontrar com a sua família, com seus amigos, que nós vamos deixar de acreditar que Jesus vive e Ele governa as nossas vidas, porque Ele é o centro daquilo que estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui hoje à noite para gerar entretenimento para o seu coração. Nós estamos aqui hoje à noite para cultuar o nosso Deus vivo. Esse é o motivo pelo qual eu e você estamos aqui na terra.
E eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje à noite, mas eu quero te lembrar que Ele está aí agora com você, da mesma maneira que Ele está aqui comigo. Ele está lá com quem tem passado dificuldade nos nossos hospitais. Ele está com você que tem enfrentado uma dificuldade financeira. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa. O mesmo Deus. E eu quero que essa palavra, esse calor alcance a sua casa essa noite, para que você durma hoje sem medo, para que você durma hoje sem insegurança, para que hoje você tenha certeza que Jesus está com você, não importa as circunstâncias. Nós cremos nisso como Oitava Jovem. Não é à toa que você está com esse celular ligado, com o seu computador ligado. E eu quero te fazer um convite para que durante esse culto você envie para os seus amigos, para que você mande mensagem para alguém, acesse esse culto, esteja conosco, porque eu tenho certeza que Jesus está com você aí agora. E Ele, através dessa palavra, do nosso culto, Ele vai impactar a sua vida, Ele vai impactar a sua família, Ele vai gerar esperança no seu coração. Igreja, nós não deixamos de avançar, nem com lockdown, nem com onda roxa. Isso não impede o mover de Deus na sua casa, na sua vida e no seu coração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos onde você está agora e clamar por esse Jesus, e clamar por essa intervenção divina. Enquanto a gente vai para a próxima música do nosso louvor, eu quero te convidar a colocar o seu coração nos pés da cruz e lembrar: Jesus está aqui. Jesus está agora na minha sala, no meu quarto, na minha casa. Não é porque você está impedido de vir no culto presencial que você deixa de cultuar, que você deixa de ter a oportunidade de levar o seu melhor louvor ao Rei dos Reis. Eu quero te convidar essa noite a você fazer parte do nosso culto, a você investir na vida de alguém, mandar uma mensagem de esperança para alguém e para que a gente ore junto. Então feche os seus olhos, abaixe sua cabeça onde você está agora. Nós vamos ministrar no seu coração, nós vamos clamar pela sua vida. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas Jesus sabe exatamente aquilo que você precisa de ouvir. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque mesmo distantes permanecemos cultuando ao Senhor. Deus, mesmo de maneira online, permanecemos levando, Deus, a nossa adoração a Ti, Pai. É isso que clamamos essa noite, Jesus. Que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja adorado, que não importa a situação que estamos vivendo, Pai, que o Senhor seja o único digno da honra e glória das nossas vidas, ó Deus. Não podemos estar juntos, não podemos dar as mãos, não podemos nos abraçar nesse momento, mas continuamos entregando o nosso melhor culto, Deus. Deus, que o nosso coração essa noite encha de esperança. A igreja do Senhor, o reino do Senhor continua avançando. Não importa a situação que o mundo vive, o Senhor permanece, Pai. Que o Senhor nos constrange essa noite a convidar alguém para cultuar conosco mesmo à distância, e que o Senhor nos mostre que não podemos nos acomodar mesmo dentro das nossas casas. Muito obrigado pela vida de cada um que está assistindo esse culto online, Deus. Que o Senhor transforme as nossas situações, Pai. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus vivo e que muda todos os dias, nos gerando misericórdia, graça, Pai, para continuar avançando, mesmo durante essa pandemia, mesmo durante esse lockdown. Jesus, o Senhor é digno, o Senhor é adorado, e nós, como Oitava Jovem, dizemos que não vamos deixar de proclamar o nome do Senhor, não importa a situação que estamos vivendo.
por isso que nós podemos cantar aleluia ao nosso Redentor, porque Ele vive. Você pode declarar isso aí na sua casa. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Nesse acampamento, foram 4 dias intensos na presença do Senhor, onde podemos estreitar nosso relacionamento com Ele. And not by fire. So when these walls start shaking all around me, Tivemos momentos de entrega, de reencontros, de alegria, de amizade, de amor e muito mais. Jesus, the more that I trust you, the more that I find you. Aprendemos um pouco mais sobre a vida em comunidade. Nós fomos muito bem servidos nesse acampamento. It's faithful, Jesus, the more that I trust you, the more that I find you, always faithful. You have gone into my heart. E o mais importante de tudo que aprendemos é que Jesus está no centro das nossas vidas e da nossa comunidade. How I love you, Lord, for you my heart it burns. You're with me everywhere I turn. Oh, how I love you, how I love you. Oh Jesus, the more that I trust you, the more that I find you, always faithful. Yeah, you're always faithful.
pode aplaudir sim. Fala, Oitava Jovem. Estamos completando agora um ano dessa pandemia. Desde março do ano passado até agora, nós já tivemos tantas mudanças aqui na Oitava Jovem, não é verdade? E na Oitava Igreja. Tivemos um momento que tivemos apenas culto sem ninguém na igreja. Depois nós tivemos aqueles momentos em que foi aumentando. A gente começou com 20 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 jovens frequentando aqui os cultos e estávamos recebendo no final cerca de 300 jovens. Mas agora mudou a situação e nós temos que nos adaptar a esse novo momento. O culto agora, ele é online. Você que está assistindo aqui agora, você sabe, é fácil você acessar e vai ser no mesmo horário sempre, 19h30, o culto maravilhoso do Oitava Jovem. Mas eu quero te dizer o seguinte, a Oitava Jovem não para, as nossas bandas continuam se organizando, porque mesmo que não possa ter ensaio, a gente tem como a gente fazer tantas outras coisas, é possível continuar crescendo. Os nossos GECOIs vão funcionar, escola bíblica está funcionando, discipulado está funcionando, muita coisa linda acontecendo na Oitava Jovem. Fique sabendo como você pode participar disso. Você que está chegando agora e deseja se tornar membro da Oitava Igreja, nós temos condição de receber você. Escreve aí no chat, eu quero me tornar membro da Oitava Igreja. Nós temos condição de te ajudar. Mas eu quero dar um outro recado para você. Você que está assistindo o nosso culto, você que faz parte da Oitava Jovem, você está precisando de alguma ajuda? Você precisa de uma cesta básica? Nós queremos socorrer você. Talvez a sua necessidade não seja física, talvez a sua necessidade seja emocional. Nós temos condição de alcançar você. Eu posso atender você de forma presencial aqui na Oitava Igreja ou a gente pode fazer o atendimento online. Eu posso conversar com você para saber como você está. O que você não pode nesse momento é achar que por não estarmos de forma presencial que nós estamos longe. De maneira nenhuma. Nós estamos muito perto. Eu continuo pastoreando aqui juntamente com toda a equipe pastoral, toda a Oitava Igreja. E a palavra que eu quero deixar para você é que nós temos um grupo de pessoas que está trabalhando intensamente para que você se sinta cuidado, mas nós precisamos também que você nos ajude a cuidar de você. Sabe de uma outra coisa? Tem jovens que não vão nos procurar, mas que você sabe que estão precisando de ajuda. Me manda uma mensagem no direct lá do Instagram, ou me manda uma mensagem no meu WhatsApp, fala, pastor, olha, fulano de tal, ele está sumido, vai atrás dele. Nós vamos fazer a nossa parte e mesmo nesse tempo de pandemia, de isolamento e de lockdown, nós estaremos muito perto de você. Que o Senhor Jesus te abençoe, tenha um culto maravilhoso e continue servindo e adorando a Deus com os seus dons e os seus talentos. Um abraço. Beijo no coração. Oitava Jovem, quero te convidar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos colocar no altar 10%, parte daquilo do todo que Ele nos concedeu, que Ele colocou nas nossas mãos. Enquanto eu falo com vocês, na nossa tela vai aparecer os dados da conta da nossa igreja. E eu queria te lembrar da fidelidade de Deus para com a sua vida em todos os tempos. E que nós, como cristãos, na nossa Oitava Jovem, devemos contribuir para que a nossa igreja continue avançando, para que a gente continue investindo no reino de Deus com aquilo que Ele tem nos dado. Eu quero te convidar a você se lembrar da generosidade do Senhor para com a sua vida e ser grato com tudo aquilo que Ele te deu e durante esse momento dizimar e ofertar na nossa igreja. Vamos cantar essa canção com alegria. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Não falha não, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. O teu amor não falha não, não falha não, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria
fonte, profundo mar. Tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Não falha, não. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. O teu amor não falha. Não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não. O amor de Jesus nunca falhará, Ele sempre nos alcançará. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E pois tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Oh, 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 oh. Boa noite, oitava jovem. Que bom que você está aqui conosco no nosso culto. Glória a Deus, porque nós temos esse recurso, nós temos meios de continuar propagando o Evangelho de Cristo, de continuar nos reunindo como igreja, apesar dessas limitações, apesar de não estarmos juntos fisicamente. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo para a nossa breve reflexão nessa noite, na carta de Pedro, apóstolo Pedro, primeira carta, no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na versão NVI, acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nesse momento, nós confiamos que a sua palavra, Pai, há de encontrar espaço nos nossos corações, há de gerar transformação de pensamento, de comportamento, mudança de vida. Cremos que a sua palavra é poderosa, Pai, para alcançar cada um dos corações que a ouvem nesse momento. Queremos que o seu Espírito Santo faça do nosso coração uma terra boa e que a nossa vida seja mudada ao exemplo de Cristo.
que nós sejamos edificados nessa noite através da sua palavra que foi lida em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não está fácil, né? Eu sei que está difícil. Eu sei que todos nós temos passado por momentos difíceis. Perdas, lamento pela perda de familiares, lamento pela perda de trabalho, lamento pela perda de oportunidades. Eu sei que um ano após o início dessa fase tão difícil, nós imaginávamos estar vivendo uma outra situação, uma outra realidade. Não tem sido fácil. O sofrimento tem sido presente nos nossos dias. Eu sei que cada um aqui tem vivido as suas lutas, muitas vezes próprias, pessoais, e nem mesmo tem compartilhado dessas lutas com quem está ao seu lado. Dias de depressão, de medo, de angústia. Não tem sido fácil. Recentemente nós estamos vivendo tempos de novas medidas de saúde que nos impedem, inclusive, de estarmos aqui juntos, presencialmente. Mas eu gostaria de te propor enxergar toda essa situação por uma nova perspectiva. Nessa noite, além de constatar essa dificuldade, eu queria te alertar e eu queria te despertar para a possibilidade de passar por tudo isso, vivendo esse momento sobre uma ótica diferente. Eu queria te propor a refletir comigo na forma correta que se deve viver o momento de sofrimento. O sofrimento não é algo novo, não é algo exclusivo dos nossos dias, da nossa realidade, do nosso tempo. Ele acompanhou a história da humanidade, ele acompanhou todas as gerações. Talvez o impacto que nós estejamos vivendo seja muito grande, porque para nós, juventude, para nós, oitava jovem, é algo muito novo. A nossa geração nunca enfrentou um problema tão grave. A nossa geração não enfrentou guerras. A nossa geração não enfrentou miséria generalizada. A nossa geração nem mesmo se lembra bem o que é inflação, algo que os nossos pais enfrentaram. Então, talvez por isso, nós estejamos sendo tão impactados por tempos de sofrimento. Eu queria te dizer, todavia, que se nós observarmos a história da humanidade no longo prazo, nós estamos vivendo tempos de muita organização social, direitos humanos, nós estamos vivendo tempo de saúde coletiva, porque hoje nós temos medicamentos, assistência médica, nós temos saneamento básico, nós temos vacinas. Você já parou para pensar que no século XIX, no começo do século XX, o que hoje é tão aguardado, o que hoje é tão esperado, que é uma vacinação ampla da população, você já parou para pensar que isso nem era uma possibilidade? Então, eu queria te dizer que, apesar deste momento de caos que nós estamos vivendo nesses últimos 1 ano e meio, 1 ano, o sofrimento não é algo recente. O sofrimento faz parte da vida humana. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo que nos alertou no Evangelho de Mateus, no capítulo, no Sermão do Monte, ele nos afirmou: neste mundo tereis aflições. Foi uma promessa do nosso Senhor. Ele afirmou, não é uma probabilidade, é uma realidade. Então, não tem como escapar do sofrimento.
ele faz parte da vida humana. E aí eu te pergunto, o que fazer? Desistir da vida? Chutar o balde? Pensar que não tem mais jeito? Infelizmente, nós acompanhamos, ao longo dos últimos meses, várias pessoas que perderam a vida, várias pessoas que tiraram a própria vida porque não enxergavam mais esperança no futuro, não enxergavam mais solução. Mas a palavra do Senhor, nesse texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Pedro, ela nos dá uma outra perspectiva, nos dá uma outra forma de lidar com o sofrimento. Não é o fim do túnel, não é o fim do caminho. Há esperança, há uma forma de lidar com os momentos de dificuldade. A carta de Pedro, que foi escrita num contexto de perseguição, se você não teve a oportunidade ou a diligência, você não pode continuar vivendo esses dias de quarentena, de pandemia, sem ler as cartas de Pedro. São cartas que nos enchem de esperança, mesmo em meio ao sofrimento. São cartas que foram escritas com o propósito de nos encorajar, mesmo em meio às dificuldades. O apóstolo Pedro, talvez como ninguém, sofreu na pele essa perseguição, as dificuldades que a igreja vivenciou no primeiro século. O apóstolo Pedro, assim como outros, foi morto, entregou a sua vida como sacrifício, sabia que ia morrer, sabia que seria condenado, viveu perseguido e ainda assim nos deixou exemplos que nos inspiram a viver com esperança em meio ao sofrimento. O texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 3, Pedro está no início da sua carta e ele está dizendo: bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, a primeira verdade que eu queria destacar nesse texto, é que nós fomos regenerados, nós fomos comprados, nós fomos escolhidos, nós fomos salvos com a misericórdia imerecida, por graça imerecida, para crer em uma esperança viva. Uma esperança viva. A nossa esperança não está em coisas que são passageiras, em situações, em contextos que são humanos, que são terrenos. A nossa esperança não está firmada no Estado, no governo. A nossa esperança não está firmada no trabalho, na empresa, nos negócios. A nossa esperança não está firmada na ciência, nem mesmo numa racionalidade humana. Nós somos salvos por uma esperança viva. E essa esperança é o próprio Jesus Cristo. Nós temos vivido dias onde a nossa mente é tomada, onde a nossa atenção é tomada constantemente por movimentos políticos, por ações, por medidas, por decisões, por estudos. E o nosso coração, ele fica partido, ele fica tomado pelo medo, pela insegurança, pela indecisão, porque a gente não sabe o que faz, o que não faz, a gente não sabe o que é o melhor, o que é o pior. E por conta disso a gente tem perdido o sono, por conta disso a gente tem perdido a paz, a gente tem perdido a alegria de viver, a gente tem perdido a esperança. E qual é a razão desse desespero?
senão que a nossa esperança tem sido fundada em algo que não é a esperança viva que o apóstolo Pedro nos apresenta. Uma esperança viva. Ainda estamos aguardando a salvação por meio de um governante, por meio de um político, por meio de um novo ministro, por meio de um novo tratamento, por meio de um novo medicamento. Estamos aguardando solução por meio de um novo planejamento estratégico de comportamento social. Mas a nossa esperança não tem sido fundada na esperança viva que é a nossa redenção em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que trata-se de uma esperança que jamais perecerá. Essa esperança viva não varia com o tempo, não muda com o mandato, não muda com as estações, não muda com o momento econômico. Nós precisamos deixar de lado essa confiança que temos depositado na economia e passar a depositá-la numa esperança que é eterna, que jamais perecerá. Homens se corrompem, governos se corrompem. Os interesses econômicos, muitas vezes, eles são cruéis. Se a sua confiança estiver depositada em movimentos, em situações, em contextos humanos, certamente você será frustrado. Certamente você se decepcionará. Se a sua paz varia de acordo com o ministro da Saúde, se a sua paz varia de acordo com o presidente do STF, certamente você, em um momento ou outro, se decepcionará. Nós precisamos realinhar a nossa expectativa e a nossa esperança em uma herança que, conforme diz o texto, jamais poderá perecer. Herança guardada no céu. Meus irmãos, nós temos perdido a noção de eternidade. Nós temos voltado os nossos olhos inteiramente para as questões presentes, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para o nosso contexto. Pouco temos nos importado com aquilo que foi prometido a respeito de uma vida eterna com Cristo. Nos dizemos cristãos, mas vivemos como se o hoje apenas importasse. Pouco se fala sobre a volta de Cristo. Pouco se prega sobre a volta de Cristo. Você crê na soberania de Deus sobre a sua vida? Você crê no controle absoluto de Deus sobre a sua vida? Ou para você é apenas mais uma frase no perfil do Instagram? É apenas mais uma postagem? É apenas mais um jargão? Diariamente, nós até dizemos, até falamos sobre essa tal confiança, mas não vivemos como se ela fosse real. A menor turbulência diante da situação da intempérie, da dificuldade mais simples, perdemos as bases, entramos em desespero. Nós precisamos voltar os nossos olhos para essa herança eterna. Versículo 6 diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Nós estamos sendo provados, não temos dúvida disso. Não temos dúvidas que estamos passando por uma grande provação. Mas veja bem, o autor do texto aqui nos instiga que, apesar das provações,
ainda que elas estejam ocorrendo, devemos nos exultar, nos alegrar. Por quê? Por que nos alegrar? Qual é o motivo? O motivo é o que acabamos de ver no versículo anterior. O motivo é a certeza da salvação eterna em Jesus Cristo. Então, por mais que nós estejamos passando por um período de provação, a alegria que nos enche por conta da salvação em Jesus Cristo deve se sobrepor ao sofrimento que temos enfrentado. Salmo 51, versículo 10 a 12, uma das minhas orações prediletas. Davi ora assim a Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação. Meus irmãos, quando nós fundamentarmos a nossa alegria na nossa salvação em Jesus Cristo, não seremos abalados pelos sofrimentos circunstanciais. Não seremos abalados se não estamos vivendo dias em que estamos com saúde ou sem saúde, com dinheiro ou sem dinheiro, com família ou sem família. A alegria deixa de ser circunstancial. Ela deixa de ser porque tudo está indo bem na minha vida, tudo está correndo bem. Ela existe por conta da certeza da minha salvação. E eu tenho visto que nós estamos deixando de lado esse fundamento, que cada vez mais a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso descanso tem a ver com o contexto, com a situação, com as coisas que a gente está vivendo. Se eu estou namorando, eu estou feliz. Se eu não estou, eu estou triste. Se eu estou empregado, ganhando bem, eu estou feliz. Se eu perdi o emprego, eu fico triste. Se eu posso viajar de férias conforme eu tinha planejado, maravilha, estou muito alegre. Mas se eu tive que cancelar a minha viagem, eu fico triste. Vocês percebem como é uma alegria que varia de acordo com a circunstância? Não é essa alegria que o apóstolo Pedro vivia, e não é essa alegria que ele desejava, né? Quando ele escreveu essa carta, que nós vivêssemos. O versículo ainda nos fala que tais provações são por pouco tempo. A nossa geração é absolutamente imediatista. Nós queremos tudo. Hoje, agora, rápido, do meu jeito. Tudo para a gente tem que ser instantâneo. Você quer uma informação? Pega o celular, pesquisa na hora. Você quer falar com alguém? Manda uma mensagem, faz uma ligação, faz uma chamada de vídeo. Você quer uma comida? Pede e vai até você. E se atrasar, você ainda reclama. Se atrasar, você ainda xinga. Nós somos tão imediatistas e vivemos tempos onde o nosso ego é alimentado pela satisfação dos nossos desejos de forma imediata. Ou é agora, ou é do meu jeito, ou não serve. Nós não temos condições de lidar com a espera, com a perseverança, com a resiliência. A gente começa um negócio, fecha. A gente começa um trabalho, para.
A gente começa um projeto, desiste, porque não temos suportado, aprendido a desenvolver essa capacidade de lidar com as dificuldades, de lidar com o sofrimento. A geração dos nossos avós, talvez, bisavós, viveu a realidade da Segunda Guerra Mundial. 6 anos, o mundo em guerra. 6 anos. A Europa destruída. Cidades inteiras destruídas. Aquela geração suportou por 6 anos. Outras pandemias durante a história que dizimaram, em alguns casos, mais da metade da população em algumas regiões do mundo. E nós não temos condições de suportar um sofrimento transitório, passageiro. E eu não estou falando aqui apenas desse vírus, eu estou falando aqui das dificuldades que nós temos vivido no nosso dia a dia. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A maturidade é marcada pela capacidade de lidar com os problemas e sair deles ainda mais fortes. Não existe maturidade se você não é capaz de enfrentar, de lidar com os problemas, de aprender com eles, de se fortalecer neste processo. Nós precisamos entender o que Deus quer fazer e o que Ele está fazendo no nosso meio e especialmente em nós, através dos momentos de sofrimento que nós temos enfrentado. Ao invés de perguntar a Deus, Deus, quanto tempo mais vai durar este sofrimento? Quanto tempo mais eu vou ficar passando por essa prova? A nossa pergunta deveria ser, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com esse sofrimento? O que o Senhor quer me ensinar com essa prova, com essa dificuldade? Enquanto nós não entendermos e aprendermos e nos desenvolvermos, talvez esse processo de sofrimento não vai se encerrar. Porque existe uma obra que está sendo feita em nós, através do Espírito Santo. E a Bíblia é clara, como nós lemos, que o Senhor usa as provações para desenvolver em nós essa fé que produz perseverança. E essa perseverança nos leva à maturidade, nos torna íntegros. Nós precisamos olhar para esse tempo de sofrimento com uma nova ótica. Nós precisamos passar por esses dias com uma nova perspectiva. Nós precisamos reestabelecer a nossa esperança, a nossa fé em algo que é eterno, em algo que é vivo. Voltar os nossos olhos para a eternidade e entender que as provações que nós estamos vivendo fazem parte de um processo de amadurecimento que nós precisamos viver como cristãos. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O texto, ele novamente faz essa comparação entre o refino do ouro através do fogo e o refino do cristão através das provações.
Quando o ouro passa pelo fogo, ele é purificado, ele é melhorado, ele se torna mais valioso. Quando nós passamos por provações, nós somos lapidados, nós somos desenvolvidos, nós nos tornamos também mais valiosos. Nós não podemos dar mais valor para as situações que temos vivido no dia a dia do que para a promessa de vida eterna que recebemos em Jesus Cristo. Nós precisamos tirar um pouco nossos olhos do acúmulo de riqueza, do acúmulo de valores, de bens, e voltar a nossa atenção para aquilo que é mais precioso. Quando a Bíblia fala a respeito do ouro, que para nós é algo tão precioso, ela faz questão de destacar que no reino dos céus, numa realidade de existência plena com Cristo, ele não tem valor nenhum, porque a vida com Cristo é tão mais preciosa do que o ouro, é tão mais valiosa do que o ouro, que no céu o ouro cobre as ruas para ser pisado. Quando o texto diz sobre ruas de ouro, essa reflexão me vem à mente. Algo que para nós é tão valioso aqui, no céu é tão simples. E por quê? Porque no céu haverá algo muito mais precioso, que é a presença e a comunhão plena com o próprio Deus. Nós precisamos reestabelecer as nossas bases, o nosso fundamento, voltar os nossos olhos para a eternidade. Versículo 8: mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. O nosso desafio é vivenciar uma alegria inexplicável, mesmo sofrendo, mesmo sem ver saída imediata aos olhos humanos. Meus irmãos, o nosso desafio como cristãos é, ainda que não existisse vacina, ainda que não existisse medida de saúde pública, ainda que não existisse expectativa de recuperação da economia, ainda que estivéssemos fadados ao caos completo, a nossa esperança e a nossa alegria deveria estar firmada em Cristo Jesus. Uma alegria indizível e gloriosa. Nós não o vemos, mas o amamos. Apesar de não estarmos plenamente com Ele agora, ainda nos alegramos porque sabemos que esse dia chegará. Versículo 9: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Meu irmão, qual é o seu alvo hoje? Qual é o seu objetivo hoje? Seu alvo hoje é ser vacinado rápido para voltar à sua vida normal? Seu alvo hoje é o desenvolvimento de um medicamento que vai te permitir retomar seu trabalho, seus relacionamentos, sua convivência social? O seu alvo hoje é simplesmente parar de sofrer? Muito se fala nesses dias entre o conflito entre saúde e economia. Nós devemos privilegiar a saúde ou devemos privilegiar a economia? Porque o vírus mata, mas a pobreza também. Nessa noite, eu quero te dizer que não adianta cuidar da saúde, que não adianta cuidar da economia, se nós perdermos as nossas almas. Não adianta cuidar da saúde, não adianta cuidar da economia e perder
as nossas almas. Nós temos buscado soluções, buscado saída, buscado alternativas, mas não temos colocado os nossos olhos no alvo. Meu irmão, quem recebeu tão grande salvação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo precisa olhar, enxergar e vivenciar o sofrimento sobre uma perspectiva diferente. Nós não podemos viver esses dias como aqueles que não conhecem a Cristo. Nós não podemos enfrentar essa situação como aqueles que não têm uma esperança viva, por aqueles que não têm uma promessa de uma herança eterna e gloriosa nos céus. Nós não podemos viver esses dias desesperados, como se não houvesse saída, como se não houvesse solução. Nós precisamos voltar os nossos corações, as nossas mentes para a palavra de Deus, para as promessas que nós recebemos. O mesmo Cristo que disse, nesse mundo tereis aflições, Ele também disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, Ele venceu a própria morte. A própria morte. E quem se deixa encher por essa promessa, por essa realidade, precisa enfrentar dias de sofrimento de uma forma diferente. A exemplo de Pedro e Paulo, que quando morriam, eles aceitaram o seu destino, conscientes de que algo maior havia sido prometido e os aguardava. Para encerrar, meus irmãos, eu queria deixar a passagem de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nós temos estudado muitas vezes o livro de Apocalipse, tentando entender o que vai acontecer aqui com a gente, querendo saber se vai ter 1000 anos, se não vai, se vai ter tribulação antes ou depois, amilenista, pré-milenista, pós-milenista, mas nós temos deixado de lado a parte mais importante do livro, que é a promessa e a certeza de que um dia o nosso Senhor vai nos resgatar e vai secar toda lágrima, e todo choro cessará, e todas as coisas serão feitas novas. Eu posso ter parecido duro no começo dessa palavra, quando disse que nós muitas vezes não estamos acostumados a lidar com o sofrimento, mas a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem de esperança. O sofrimento é uma parte inevitável da nossa vida, mas ele vai passar. Ele vai passar. Se os meus olhos estiverem voltados para essa esperança eterna, eu viverei em paz, em alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Eu passo a enxergar o sofrimento como parte do processo e do projeto. Eu vejo Deus me ensinando, me moldando, me lapidando, me sustentando, até que estejamos prontos para viver eternamente com Ele. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e nos ajude a viver essa palavra nos nossos dias. Amém.